o que é o pecado mortal? E depois a seguir também o que é o pecado grave, ou antes, o que é o pecado grave. Pecado grave e pecado mortal são sinónimos? Basicamente sim, mas se nós formos definir com mais cuidado, não é bem assim. Então, para haver um pecado mortal, a palavra mortal significa que mata. Mata o quê? Mata a vida de Deus na nossa alma. Mata a graça, se nós quisermos. A presença do Espírito Santo. Nós ficamos separados de Deus. Quando a gente faz um pecado mortal, a nossa alma separa-se de Deus. É um estado de desgraça, de sem graça. Né? Sem graça também se pode. Mas pronto. E é a coisa mais dramática que pode acontecer na nossa vida. Porque pelo pecado mortal e pelo perder a graça de Deus, perdemos o maior dos bens, que é a presença de Deus em nós, que é o céu. É a pior coisa que nos pode acontecer, é perder o céu. E isso na vida dos santos era uma coisa muito viva. Os santos tinham muito claro que a pior coisa que me pode acontecer na vida é fazer um pecado mortal. E por isso, aquilo que mais me interessa é amar a Deus com todo o coração, que é a melhor maneira. Quanto mais eu amar a Deus, mais vou querer evitar o pecado. É muito simples, é duas faces da mesma moeda. Embora eu possa querer evitar o pecado até por outros motivos, para ficar bem na fotografia e tal. Não, mas a melhor maneira de evitar o pecado é amar muito a Deus, porque o pecado, por definição, é uma ofensa a Deus. Portanto, se eu gostar muito... Imaginem dois namorados. A melhor maneira de eu não magoar a minha namorada é gostar muito dela. Se eu gostar muito dela, não vai passar pela cabeça. Vai-me passar tudo menos magoá-la. Não é? Portanto, o pecado mortal é um pecado que tem consequências dramáticas. Separa a nossa alma de Deus. Como é que eu sei que um pecado é mortal? São precisas 3 condições. Não é? Primeiro, matéria grave. Não é? Matéria grave. Fazer uma coisa que é gravemente contrária ao amor a Deus. Como é que eu sei, Sr. Padre, se uma coisa é grave ou não é grave? 10 mandamentos. 10 mandamentos já me dá uma pista. Mas como é que eu sei mais concretamente? Catecismo da Igreja Católica. Que depois, para cada mandamento, explica exatamente e diz, o catecismo conduz às palavras, a contracepção é um pecado grave contra a castidade conjugal. Diz lá grave. Significa que, se eu voluntariamente tenho a intenção de tornar infecundo o ato conjugal, cometo um pecado grave, perco a graça de Deus. Mau. Ó, Sr. Padre, mas 90 e tal % dos casais praticam. Pois é. Por isso é que há tantos divórcios também. Porque quando não se vive a castidade conjugal, a caridade conjugal, o amor conjugal, vai ao ar também. É só uma questão de tempo. Isto é como um curto-circuito. Começa num sítio, mas saltam os fusíveis noutros lados. Portanto, é preciso cuidado. Outras coisas que são matéria grave, por exemplo, ir à bruxa, as formas de adivinhação, de magia, hoje em dia está por todo o lado. E as pessoas acham que não há problema, vai à missa ao domingo e depois terça-feira vai ali ao centro espírita ou vai a não sei aonde. São pecados graves. Catecismo da Igreja Católica. Primeiro mandamento, não terás outros deuses. O catecismo explica isto com calma. Pronto, eu não vou fazer isto tudo, mas estou a fazer os tais exemplos que a pessoa pedia. Mas chega a ser matéria grave para ser pecado mortal? Não. É preciso mais 2 condições, que basicamente são de bom senso, que é plena advertência e deliberado consenso. O que é plena advertência? É saber, eu sei que é grave. E deliberado consenso é eu quero fazer. Às vezes há coisas que condicionam estas 2 variáveis e podem tornar uma coisa que é matéria grave, não em pecado mortal, por falhar uma das aquelas outras 2. Exemplos. Pronto, às vezes, sei lá, eu estava na caça com uns amigos e o meu cão começa a ladrar, eu vejo um arbusto a mexer, eu penso que está ali um javali, dou um tiro, e era o meu vizinho.
quer dizer, pronto, ou ainda vou pôr mais grave, ouço, o cão ladra, ouço assim, eu dou um tiro e era o meu vizinho. Estão a perceber? Quer dizer, eu quis acertar no meu vizinho, não, o cão ladrou, eu ouvi um barulho de um javali, mas não era, eu vi o javali não. Portanto, havia ali uma advertência muito imperfeita. Eu devia ter tido mais cuidado, se calhar há algum descuido, alguma imprudência, portanto haverá algum pecado. A gente pode usar os exemplos do trânsito, não é? A gente sem querer vai, sei quê, e passou por cima do pé, não sei de quem, para pôr uma coisa mais suave, não é? Portanto, às vezes não há advertência, às vezes não tem, a gente não viu, não é? Às vezes não viu por descuido, não é? Enfim, tudo isto pode afetar a chamada imputabilidade moral, a responsabilidade. Eu fiz uma coisa grave, mas eu não tinha bem consciência do que estava a fazer. Eu tinha aqui, sei lá, o Arnaldo pôs aqui um bilhete a dizer, ou uma nota de 20 euros para eu beber uma Coca-Cola. E eu já tinha respondido às perguntas, cheguei ali ao raio-shot, deitei tudo fora. E o Arnaldo, então não deitou, deitou a nota fora. E eu disse, não deitei nota nenhuma. Quer dizer, eu de facto deitei, mas não tinha nenhuma advertência. E, portanto, neste caso não haveria pecado nenhum, porque eu não tinha maneira de adivinhar que estava aqui uma nota escondida. Percebe-se? Pronto. Às vezes acontece isto da parte da vontade. A advertência tem a ver com a consciência, a vontade tem a ver... Mas isto também é preciso cuidado, porque a gente não é qualquer coisa. Há coisas que atenuam, há outras coisas que atenuam muito e, portanto, torna... Quer dizer, eu posso ter menos advertência e, mesmo assim, ser mortal. É preciso cuidado. Porque senão a gente... Eu gosto de explicar isto, mas é preciso cuidado porque há pessoas que... Epá, que bom, portanto, vou arranjar a maneira de fazer aqui uma engenharia e digo que... mas eu no fundo não queria e tal. Epá. Bom senso, como eu digo, bom senso. Quiseste. Quiseste, mais. Mas eu vi um copo de vinho. Está bem, mas isso não mudou quase nada. Portanto, quiseste muito. Não devias ter feito e fizeste. Não é? Com um copo de vinho ou sem copo de vinho. Não muda muito. Não é? Portanto, é bom para a gente não... Que senão manga larga, não é? Somos todos exceção. Na vontade, o que é que acontece? Na vontade acontece deliberado consenso. É o querer. A nossa vontade, às vezes, é coagida por algum motivo. Não é? Os exemplos mais óbvios são, alguém que nos assusta, não é? Com uma pistola. Sr. Padre, dê para cá o terço. Não é? Ó, show ladrão, o senhor anda bom. E depois, quer dizer, isso eu no fundo quero dar o terço, quero e não quero. Quer dizer, é uma vontade condicionada, coagida. Isto acontece de muitas maneiras. Por exemplo, agora com a pandemia tivemos isto, muitas pessoas estavam em pânico, em modo de pânico. Quando o modo de pânico entra, a gente faz muita coisa sem pensar, não é? E com pouco... Pronto. Portanto, isto para dizer, quando falta a nossa liberdade, ou no casamento, já dei o exemplo antes, não é? Sei lá, não sei quem, os namorados engravidaram, ou ela engravidou, e a mãe dela disse ao outro, ou casas com a minha filha ou estás feito, não é? Portanto, ele casa, mas não casa com muita liberdade. É nulo, provavelmente. Percebe-se? Portanto, pode haver coisas que afetam o nosso querer. Se a matéria é grave, se eu sei que é grave, e se eu quero fazer o ato, há pecado mortal. Pronto. Pecado grave, como eu dizia, é uma coisa que objetivamente é grave, mas eu não sei se aquela pessoa depois tinha estes dois aspectos. Se tinha consciência de que era grave e se quis mesmo fazer. Pronto. Por isso, o julgamento da pessoa em concreto é sempre difícil e, no fim, se nós quisermos, só Deus conhece o coração. Ou seja, no fim, mesmo que eu veja alguém fazer uma coisa grave, não sei quantos atirou-se da ponte. Suicídio é grave, o catecismo diz que sim. Ele foi para o inferno. Porquê? Porque eu não sei em que estado, com que liberdade é que ele fez aquilo. Normalmente as pessoas que fazem isso não andam muito bem da cabeça. Percebe-se?
Portanto, é preciso, mesmo que não se tenha arrependido, eu estou a dizer, pode nem ter sido grave, pode nem ter sido um pecado mortal, pode ter sido só um pecado venial, ou seja, vais para o purgatório. Não é? Pronto. Não sei se isto foi um pouco confuso, isto é um pouco a minha área, eu estudei muito a chamada teologia moral, eu gosto de falar sobre estas coisas, mas isto fica sempre um bocado técnico, não é? Não é difícil fugir a estas definições, porque para ser rigoroso é preciso fazer distinções. Pronto, depois, mais alguns exemplos para tranquilizar as consciências. Às vezes, há pecados que, por exemplo, um exemplo típico das confissões. Às vezes as pessoas têm maus pensamentos. É uma tentação típica. O demónio tenta-nos, às vezes, com os pensamentos. Até podem ser pensamentos de matéria grave. Vou matar, vou estrangular a minha vizinha. Vou não sei o quê. Pronto. Mas para eu cometer esse pecado, eu tenho que consentir nesse pecado. Ter um mau pensamento não é pecado. Há pessoas que se confessam de ter maus pensamentos, mas ter não é pecado. Querer é que é. Não é? Há uma grande diferença. Percebe-se? Portanto, ter um mau pensamento, eu tive vontade de estrangular, mas quer estrangular? Não, não quero. Pronto, então fica em paz. É? Portanto, há uma grande diferença do ponto de vista moral. Para pecar é preciso intervir a nossa vontade. E este tema é essencial. Não é os sentimentos. Eu senti raiva. Seu padre, eu senti muita raiva. E então? A gente peca com a vontade. Santo Agostinho diz isto literalmente. Peca-se com a vontade. O Catecismo cita Santo Agostinho. Peca-se com a vontade. É um querer mau. Portanto, ter um mau sentimento é um sentir. Mas só se eu consentir a um mau sentimento é que eu peco. Eu senti raiva e eu quis ter. E a raiva era uma raiva, digamos assim, pecaminosa, porque há raivas que são virtuosas. Jesus, quando foi ao templo, sentiu raiva, a indignação. Judas Macabeu, quando viu lá os outros a oferecer ao altar, sei lá, dos gregos, dos deuses gregos, de Zeus, sentiu uma grande indignação. Moisés, quando viu os outros a lutar, sentiu uma grande raiva e matou-o. Não fui eu que disse, está na Bíblia. Portanto, não todas as raivas são pecado. Depende. É preciso perceber. Não é? Não, mas foi a minha vizinha que estava-me a pintar as unhas e que me entornou para o vestido. Pronto, então se calhar não é caso para isso. Não é? É preciso calma. Acontece. Não é?